Na semana de comemoração ao Dia da Mulher, o Golcast levanta a bola para Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol. Olha só que coisa linda! Esse é o Golcast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Participam com a gente o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. E eu já vou logo chamando a nossa convidada, Michele, seja muito bem-vinda a esse espaço hoje especial para valorizar o trabalho das mulheres nesse universo tipicamente masculino. Agora eu queria saber de você, as mulheres estão dominando, digamos assim, o futebol paraibano. O que vocês têm que a gente não tem? Me conta! É um prazer enorme, Eduarda, estar participando aqui do programa. Fui muito bem-vinda por todos vocês, bem abraçada. Estamos um pouco distante, digamos que bastante, mas, ao mesmo tempo, estamos muito perto, já considerando que você, mulher, também está intermediando essa entrevista, e eu aqui como presidente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E no que diz respeito à questão das mulheres, eu acho que no mundo do futebol, realmente, no Brasil, hoje, eu sou a única mulher, por enquanto, mas tenho certeza que já estou cortando cana, como a gente chama aqui na Paraíba, para muitas outras mulheres também tomarem esse rumo. Eu entendo que as mulheres elas ainda não despertaram esta curiosidade pelo mundo do futebol, devido até à criação, achar que futebol é coisa de menino e que não ter essa curiosidade de infância. Mas eu também nunca tive, na verdade, uma curiosidade que muita gente tem, mas eu nunca joguei futebol. Mas eu sempre tive curiosidade de gestão, de administração. E futebol não deixa de ser isso. Tanto um clube como federação não deixa de ser, na verdade, uma entidade que tem seus funcionários, que tem seu setor de marketing, que tem tudo que tem em qualquer outro setor. Por exemplo, sou eu e minha irmã, somos duas irmãs, até uma coisa curiosa aqui, eu administrando futebol e minha irmã ela é proprietária de funerárias e cemitérios. Então, assim, minha irmã não precisa saber botar o defunto lá e nem gostar de defunto para poder gerir aquele negócio também. Então, as mulheres têm que entender que elas não precisam gostar de jogar bola, porque aí quem tem que gostar é o jogador. As mulheres precisam apenas gostar de gestão. Então, não assim só para serem presidentes de federações, mas também para presidir clubes de futebol, e por que não? Pois é, até eu vou te dizer que é curioso ouvir você falar, né, a questão do futebol, porque a gente, quando criança, ganha uma bonequinha, né? Os meninos já ganham uma bola de futebol e já começam a juntar os amigos e jogar pelada. Eles têm essa vivência com o futebol muito intensa. Como é que foi a tua trajetória para chegar aí nessa cadeira? Me conta, eu fiquei curiosa para saber como é que você chegou aí, de que maneira, quais os obstáculos, o que você enfrentou nesse caminho? Olha, na verdade, eu sou formada em Direito e em Administração de Empresas. Então, eu já iniciei muito cedo, com 19, 20 anos, minha carreira em gestão. Depois eu fiz Direito e também me encantou a carreira de Direito na gestão de Direito Esportivo. Então, eu iniciei advogando para clubes de futebol, depois eu comecei a advogar para a CBF, e da CBF eu tive muita curiosidade para o STJD e solicitei, fiz um trabalho bacana na CBF, tive sorte também, que tive boas ações, tive êxito nas minhas ações, e acabei conseguindo entrar no STJD, também fui uma das primeiras mulheres a compor o quadro do STJD no Rio, e do STJD eu começou a me despertar, tipo assim, eu sempre falava, nossa, eu atirava a pedra e agora sou telhado de vidro, né? Aí teve, na época, aqui na Paraíba, eu acho que vocês lembram, aquela Operação Cartola, então, que o nosso futebol ficou realmente defasado, foi uma operação muito dura, vários dirigentes tomaram punições muito fortes, e o nosso futebol, assim, ficou com uma mancha, uma mácula, quase, eu poderia dizer, uma mácula que até hoje é difícil, na verdade, de conseguir, por exemplo, patrocinadores, lembrando de uma operação que diga-se que for 3 anos atrás.
Então, assim, me despertou querer ajudar, já que eu já estava tão envolvida no mundo do futebol, já estava realmente apaixonada, mas apaixonada não por time A, B ou C, e sim pelo futebol como um todo, e vem as minhas raízes da Paraíba, e vendo que a Paraíba tem um potencial enorme para futebol, me revoltava muito saber que estava jogado de lado, que estávamos numa operação daquela tão absurda, que tínhamos coisas tão erradas e que poderia, sim, nós temos grandes talentos aqui, e que se tivesse uma gestão querendo fazer o certo, com certeza o futebol iria crescer. Então, por isso, eu voltei para a Paraíba, me candidatei aqui para com os clubes, com uma proposta nova, uma proposta de um novo futebol, e por um voto eu ganhei, graças a Deus, e estou aqui. Ô, Michele, Norton Cap, eu falo aqui de Porto Alegre. Obrigado por estar conosco nesse programa especial aí, dedicado às mulheres que fazem parte aí desse universo tão maravilhoso que é o futebol. Tu estás nos contando a tua história e tu estás no comando da Federação Paraibana há 2 anos, sendo a única mulher comandando uma federação de futebol num país em que o futebol é tão importante. Tu falasse de que futebol para ti não precisa ser uma coisa né, de ter jogado futebol, enfim. Mas qual é a tua ligação? Tu nos contou um pouco da tua trajetória profissional, mas qual é a tua ligação com o futebol? Tu és assumidamente torcedora de um time, tu não torce para nenhum time da Paraíba. Eu fiquei curioso para entender agora essa tua relação com o esporte no qual tu comanda aí no estado. Para quem a Michele torce aí na Paraíba? Na verdade, eu sou torcedora, antes de mais nada, do Brasil. Não tem nada melhor no mundo do que assistir um jogo no Brasil. Mas aqui na Paraíba, eu não posso ter sequer um time que eu torço. Na verdade, eu nunca fui para estádio, na época, para torcer por nenhum time A, B e C. Eu sempre fui para os jogos do Brasil. Mas aqui na Paraíba, eu torço pelos todos os times da Paraíba. Eu não posso ter camisa e nem quero e nem nunca tive. Me encanta quando eu vejo um time subindo de série, eu fico triste quando eu vejo cair de série. Então, o meu desejo é que realmente o futebol da Paraíba cresça, o futebol da Paraíba seja destaque nacional. Então, esse, na verdade, é meu grande time. Poxa, que depoimento diferente. Parabéns, Michele. É algo... Conviver assim, conversar contigo com essa visão é uma novidade aqui para a gente que tem conversado com tantos profissionais, né? Mas sempre tem uma ligação. Você sabe que era uma coisa interessante, inclusive no STJD, quando se ia distribuir processos extremamente polêmicos, eu sempre notava que sempre caía para mim os mais polêmicos de times que realmente se via que se tinha paixões e que colocavam assim, tipo assim, Michele pode ir, que ela não vai, que ela não tem paixão por A, por B, por C. Eu sou totalmente parcial no que diz respeito, mesmo sendo rotulada pelo meu primeiro time, tem vários torcedores que acabam que me rotularam por eu ter iniciado minha carreira advogando para o 13. Inclusive, meu escritório foi na época que teve aquela questão que ele subiu da Série D para a Série C através do tribunal. Mas o 13 apenas, assim, foi um time, eu poderia ter sido pelo Botafogo, pelo Campinense, por qualquer um outro. Eu sou uma profissional e que advogo para aqueles que me contratam. E, na verdade, eu tenho um carinho por todos. Meu futebol é realmente Paraíba. Onde tiver Paraíba, eu vou estar vestindo a camisa de cada um deles. Olá, Michele. Eu estou um pouquinho mais perto de vocês. Eu estou no meio do caminho. Estou entre Porto Alegre e João Pessoa. Eu estou em Brasília, onde é a sede aqui da GoManage. Quero aproveitar essa neutralidade, esse amor pelo futebol da Paraíba, e eu tenho certeza que tu és apaixonada pelo futebol da Paraíba, porque não seria, né, a presidente da Federação Paraibana de Futebol numa eleição que foi muito apertada, né? Na verdade, tu foste eleita numa segunda votação, né? A primeira deu empate e depois teve uma segunda que eu até fiquei curioso com uma das coisas que eu anotei aqui. Quem trocou de opinião, né? Porque deu 25-25, repetiram a votação, deu 26-24. Olha, aí... ainda bem que trocaram, hein? Ainda bem que trocaram. Ainda bem. Sabe por quê? Porque, se não, pelo estatuto,
na segunda votação, se desse empate novamente... Iam te entregar, que eu sei. Iam me entregar, eu iria vencer o mais velho, eu era mais velha. Até hoje eu não sei, eu acho que esse voto pensou, já que ela vai ganhar de todo jeito, eu vou trocar e depois vou aparecer dizendo que eu troquei. Só que nesse vou aparecer, já apareceram uns 10 dizendo que foram eles que trocaram, entendeu? Esperto isso. Mas eu queria comentar contigo o seguinte, né? Se eu não estiver enganado, eu acho que o 13 foi o último time paraibano a jogar a Série A, isso lá em 1987, 88. O Botafogo, se não me engano, jogou a Copa João Avelange, quando teve aquele problema que a CBF não pôde organizar o campeonato, os clubes acabaram se unindo e criando a Copa João Avelange, mas ali eram 116 clubes. Né? Por que tanto tempo, né? Tu disseste, olha, que a Paraíba tem um futebol bacana, que o futebol aí as pessoas daí têm uma tendência legal e curtem o futebol. O que está acontecendo que há tantos anos o futebol paraibano não aparece numa Série B ou numa Série A? O último título foi o Botafogo, é recente, 2013, que venceu a Série D. E aí eu te pergunto, o que está faltando? É falta de investidores, de patrocinadores, de estrutura, de interesse dos torcedores? Talvez esse seja um caminho, porque eu vi que a média de público é baixa, né? A média de público no último campeonato foi de 1.000 pessoas. Né? Não, também não. Não foi? Não. A média de público do campeonato de 2019, em pesquisa que eu fui, era de 1.002 pessoas. 1.002? Né? Claro. A média, sim, evidentemente. Né? Mas o melhor público não chegou a 4.000 pessoas. O que rola? O que rola para um estado que vive o futebol, que curte o futebol, voltar a disputar os grandes campeonatos? Olha, antes de mais nada, a gente sabe que futebol não se faz sem dinheiro. Futebol é um esporte caro e que se precisa de ajuda, de patrocínios, de incentivo. E, infelizmente, pelo menos na minha gestão, que eu posso falar, não posso falar nas gestões anteriores, que eu seria até um pouco leviana, mas na minha gestão eu tive a infelicidade de ter uma promessa do governo do estado de um programa muito interessante de incentivo fiscal para os clubes, mas 2019 não foi repassado, 2020 não foi repassado, e os clubes ficam assim, num pequeno patrocínio de A, de B, de C, vê essa questão da pandemia que diminuiu mais ainda, então assim, a situação dos clubes, na verdade, é muito difícil. Eu estive conversando com algumas pessoas do governo ontem, suplicando para que pudesse ajudar, pudesse olhar para o futebol com outros olhares. A falta de repasse, inclusive, colocou em risco o campeonato deste ano. Né? Os clubes chegaram a pedir cancelamento do campeonato. Exato. E não sei por que mudaram de opinião, mas o campeonato vai acontecer. Acho que começa agora na metade de março. Sabe por que mudaram? Porque a Paraíba ela tira leite de pedra. Foi por isso que tiraram, porque eu, se fosse presidente de clube, eu, sinceramente, eu não ia. Por isso que eu digo, esses presidentes são realmente apaixonados, e os presidentes penhoram casa, carro, família, tudo, por conta dos seus times. Eu não faria isso, mas os presidentes fazem. Aqui, eu tenho situações de presidentes que eu morro de dó, não posso fazer nada, que eles me mostram lá o carro, tomando o carro dele no banco. Então, assim, é muito difícil fazer um futebol, você contratar um jogador bacana, concorrer com um campeonato brasileiro com a falta de patrocínio e de incentivo de todas as partes. Michele, colocas aí de uma forma tão verdadeira e tão, né, muito escancarada do futebol paraibano. Por outro lado, né, o próprio campeonato estadual aí que o Luiz fez uma referência, ele é um dos mais antigos do Brasil, está chegando à 111ª edição. É um campeonato que começou em 1908. Nós temos na estrutura do futebol paraibano talvez uma das maiores rivalidades entre a capital e o interior. Possivelmente, talvez nenhum outro estado brasileiro tenha times do interior de Campina Grande
que tenha tanta força junto na concorrência com os times da capital. Eu fiz um levantamento, são 36 títulos para 13 Campinense contra 36 títulos para o Botafogo e para o Alto Esporte. Isso só não serviria para incrementar, para dar esse respaldo para o futebol? Vai começar o campeonato com 8 clubes. Qual é a expectativa para esse campeonato paraibano de 2020, com todas essas adversidades que tu acabou de comentar? Como é que tu imagina que ele vai se desenvolver? É bem difícil, como eu disse anteriormente, os clubes estão de parabéns, porque eu sei o sacrifício deles, o que eles fazem para conseguir tocar esse projeto, mas no meio dessa pandemia, tudo ainda é muito novo, né? E novo também para os clubes, a gente sem patrocínio, sem o torcedor poder ir ao estádio, sem um incentivo, sem uma liberação, na verdade, do governo para os clubes. A minha expectativa, assim, não é das melhores, porque eu fico muito preocupada como esses clubes, pelo regulamento, os clubes são responsáveis pelo pagamento, por exemplo, de arbitragem, de pessoal de apoio, mas eu não sei como esses clubes conseguem, como eles vão conseguir tirar esses recursos, como eles vão conseguir pagar a folha de jogadores deles. Então, realmente, me preocupa muito, não só apenas o Campeonato Paraibano, porque meu foco, na verdade, é o campeonato nacional, no caso, o Campeonato Brasileiro, como se sai um vitorioso, mas perdedor nos seus cofres. Então, isso me preocupa muito aqui na Paraíba. Estou tentando, inclusive, daqui a pouco eu tenho uma reunião, estou tentando ver se viabiliza um canal de streaming para poder ver se consegue ajudar os clubes. Para isso, eu também estou tentando já tentar viabilizar toda a produção desse canal, para que o que entrar já seja a renda direta para os clubes. Mas não é fácil, viu, amiga? Que você fazer, no meio de uma pandemia, um futebol desse, não é fácil. Por isso que todos os dias é o meu apelo aqui no governo do estado para tentar olhar com um olhar mais carinhoso para todos os clubes, para os estádios também, porque se de repente os estádios tivessem até uma condição melhor, por que não trazer um Flamengo para cá? E por que não? Mas tudo, uma coisa vai levando a outra. Então, quando a gente vai ver, é uma cordinha de caranguejo. Então, ou se ama o esporte, o futebol na Paraíba como um todo, ou não dá. Não adianta a pessoa gostar de um time. Um time não vai fazer o futebol da Paraíba se destacar. Se as entidades maiores tivessem essa vontade, eu tenho certeza que o futebol da Paraíba iria para frente e a gente estaria com uma Série A inevitavelmente. Michele, só aproveitando aí que tu tocasse no ponto do streaming, o Campeonato Paraibano, pelo que eu vi aí dos 9 estados do Nordeste, é um dos 3 que não terá transmissão de TV aberta. Pelo que eu vi, ele será transmitido no streaming pelo Globoesporte.com. É isso mesmo? Por que não houve acerto com TV aberta? A gente está negociando. Agora mesmo, quando eu sair daqui, eu tenho uma reunião com a TV aberta. Nada está fechado. Eu tô com várias propostas de TV aberta, TV fechada. O que é que eu faço? O direito de transmissão é da federação. Mas isso é super negociável, porque, na verdade, é para gerir, para não virar bagunça, para cada um não fazer como quer e acaba que ninguém ganha. Então, o que é que eu faço? Sempre eu faço isso. Eu faço análise das propostas que eu tenho no mercado. Então, eu já tenho 3 de canal de streaming e tenho 2 de canal aberto. Então, eu vou levar tudo. Quando for segunda-feira, eu me reúno com os clubes e mostro, olha, cada um está oferecendo o que vocês querem fazer. Como a gente pode fazer? Então, eu procuro dar a opção aos clubes, e, na verdade, mesmo eu tendo essa autonomia no meu regulamento, mas eu passo essa decisão para os clubes, que, afinal de contas, é para eles que eu estou aqui. Agora, Michele, de mulher para mulher, os homens te respeitam a tua posição, onde você chegou? E eu te faço essa pergunta porque eu vivi em vários estádios, trabalhei em estádios do Brasil, do mundo, e eu era repórter e o microfone, por exemplo, chegava em mim depois que tinha passado por todos os homens. Então, todo mundo já perguntou, não tem mais nada para falar, dá o microfone lá para a guria. Então, eu me sinto muito à vontade de te fazer essa pergunta, com todo o respeito que a gente tem por ti também. A galera já entendeu essa posição da mulher como presidente de uma federação?
Olha, muita gente faz essa pergunta e eu sempre falo, comigo, por incrível que pareça, não aconteceu. A pergunta mais repetitiva que eu escuto é: o que você acha do machismo no futebol? Eu sempre costumo dizer, não, eu não acho que o futebol seja machista, eu acho que é um ambiente masculino. Realmente, é um ambiente masculino, mas masculino porque as mulheres não têm a curiosidade de enfrentar e de ir para lá e falar de igual para igual. Como eu falei, eu iniciei no direito esportivo e também direito eleitoral, que também é um mundo muito masculino, mas eu sempre me dei bem. E no futebol, respondendo a sua pergunta, eu nunca tive, assim, é engraçado que alguns dirigentes, colegas, disseram que eu sou maluca, porque quando tinha público, em todos os estados aqui, o meu termômetro para saber minha gestão é entrar. Antes de iniciar, eu entro, vou na torcida organizada, e eles, assim, fazem musiquinha com o meu nome, bate palmas. Então, eu acho isso muito legal, porque eu vou em todos os estados, em todas as torcidas, e até hoje eu ainda não fui vaiada. Então, está valendo. Então, está valendo. Outro dia eu estava passando, aí tem aqueles elogios, que eu chamo de elogios, mas para algumas mulheres elas podem achar que é assédio, né? Aí um repórter falou, acho que eu disse, não lembro, foi linda, gostosa, alguma coisa desse tipo, que eu olhei o cara, linda! Aí o repórter olhou assim para mim e fez, o que você acha? Isso não é um assédio? Aí eu, não, assédio se ele tivesse me chamando, eu acho que não, acho que assédio se ele tivesse falando umas palavras de baixo calão, mas dizendo que eu sou bonita, ainda bem, né? Ainda bem, isso para mim é um elogio. Então, assim, tudo depende também, eu acho que é do grau da mulher, do que é ofensa. Por isso que se trata de crimes contra a honra, porque depende o que é ofensa para mim, às vezes não é para você e vice-versa. Então, e de como você encara isso, né? E para falar a verdade, eu faço o contrário. Eu inverto, eu faço, por ser a única mulher, então eu acabo tirando proveito disso. Por exemplo, quando eu estou em reuniões, uma das primeiras reuniões que eu cheguei na CBF, que estavam todos os presidentes de todas as federações e o presidente da CBF, era a foto oficial, eu nunca vou esquecer. Aí vamos tirar foto, sei o quê, quando eu vi a minha cadeira já estava do lado do presidente, sentada. Aí os caras, rapaz, tu chegou agora e já quer sentar na janela, já está do lado do presidente. Aí eu tirei onda, você quer também? Começa usando saia, tendo olho verde, aí de repente você senta do lado do presidente. Então, eu acho que no meu ramo não tem isso. Inclusive, o que a CBF dá para uma federação, ela dá para todas. Não existe, porque é uma federação administrada por uma mulher, vamos ter diferença, não. Tive a sorte de chefiar a Copa do Mundo com 6 meses que eu estava, então o presidente já me premiou, por isso que eu digo, eu só tiro a vantagem de ser mulher. Já me premiou para ser a chefe de delegação na Copa do Mundo do futebol feminino. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, a verdade é essa. Eu só tenho que agradecer e dizer que as mulheres podem vir, que serão super bem recebidas. Michele, seguindo no universo feminino, tu fizesse um quadro bem realístico aí, com a realidade do futebol paraibano. Futebol feminino na Paraíba. O campeonato feminino terminou em dezembro de 2020. Qual é a perspectiva? Quantos times estão disputando a primeira divisão ou vão disputar? Qual é a expectativa do futebol feminino na Paraíba, onde há um comando de uma mulher e que tem outras mulheres também comandando o futebol feminino aí no estado? Olha, eu tenho um carinho enorme, enorme pelo futebol feminino, não só apenas porque eu sou mulher, porque eu sei a luta que essas meninas têm. Sei que os homens têm muita luta, mas essas mulheres realmente têm, até porque, volto a dizer, tudo gira em torno do patrocínio, de todas as ajudas, e a gente sabe que o futebol feminino, mesmo a CBF igualando agora os salários do masculino e feminino, mas a gente sabe que é um futebol que está nascendo praticamente agora. Então, a gente também não dá para pensar que uma Marta vai ganhar igual um Neymar, até porque, na época de Neymar, o Pelé já cortou a grama para ela lá atrás. E agora que está surgindo o Pelé da gente, eu sempre associo a formiga. Eu acho o nosso Neymar no feminino vai surgir daqui a alguns anos. Então, não adianta agora as meninas quererem ter um grande destaque como o Neymar, porque o futebol masculino ele iniciou muito antes
do feminino. Então, existe um processo natural ainda dessas coisas acontecerem. Mas aqui na Paraíba, já por saber disso, mas cada dirigente, eu entendo que deve fazer sua parte, deve ajudar, deve incentivar. E o que eu tenho feito é que, quando eu peguei o feminino aqui, era um torneio na capital, era apenas um torneio na capital. Uma das minhas primeiras decisões foi regionalizar. Então, regionalizei, eu levei o futebol feminino para o Sertão, botei para o Cariri, para o Agreste, então já vieram bem mais clubes. Agora, na pandemia, foi uma confusão, inclusive com algumas outras federações, porque quase ninguém fez o futebol feminino. E eu estava para escolher ou a segunda divisão ou futebol feminino, porque a gente não podia fazer, no meio da pandemia, tantas competições. E eu dei prioridade ao feminino. Eu acho justo, já que tivemos a competição da primeira divisão do masculino, então que se tivesse também o feminino. Também se abre vaga para o Campeonato Brasileiro, e por que não também dar essa força ao futebol feminino? Quantos times estão na primeira divisão, Luiz, quantos times estão aí na primeira divisão do futebol paraibano feminino, Michele? Esse ano foram muito poucos, porque justamente por conta de muitos tiveram medo, o investimento, mas fica na faixa de 8 times, 8 a 10. 8 também, ok. Luiz? Não, eu queria me referir exatamente a isso, porque, na verdade, na Paraíba, a presença da mulher no futebol ela é muito forte. E não é de agora, né? Eu acho que até isso mesmo que tu dissesse, Norton, até anotei alguns nomes aqui, a Gleide Costa, como técnica do Botafogo, no feminino, acho que foi ex-campeã, né? Tem a Késia, que eu acho que é presidente de um clube, né, do Sport Lagoa Seca. Não é a primeira divisão, eu acho, né? Mas, caiu, era da primeira e caiu. Sim, tem a Thaís Gadelha também, mas antes de você na federação era o Amadeu, né? Mas antes do Amadeu, nós tivemos a Rosilene. A Rosilene, ela ficou 25 anos, né, na frente da Federação Paraibana. Então, a presença da mulher no comando ou nas coisas que envolvem o futebol na Paraíba, ela é muito forte há bastante tempo. É verdade, é verdade. Mas, graças a Deus, agora eu acho que não só aqui na Paraíba, né? Vários clubes também as mulheres estão ocupando esse espaço, e a ideia é que passe também para a direção das federações, para ter uma colega. Você acredita nisso, nesse crescimento? Acredito, até porque tanto a Clécia quanto a Thaís Gadelha, elas entraram após... acaba sendo um espelho. Então, elas são dirigentes. Então, eu tive a sorte de tê-las comigo, e vai aparecer mais, já tem mais mulheres querendo tomar a direção dos clubes. Então, eu acho isso bacana. Desde que, não é porque, vou deixar bem claro aqui, não é porque é mulher que tem que ocupar o espaço. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o espaço é do ser humano. Se for competente, ou homens ou mulheres. Se só tiverem homens competentes, que fiquem só homens competentes. Se tiver só mulheres, que só mulheres. Então, eu não acho que tem que ter mulheres por ter mulheres. Tem que ter mulheres competentes. E as mulheres têm que estar ocupando seus espaços, não por cotas, não porque é um espaço, não, 70% masculino e 30% tem que ser reservado para as mulheres. Não. Eu acho que isso às vezes, até mais discriminativo. Quando a mulher ela precisa se valer de uma cota para ocupar aquele espaço, a sociedade está diminuindo ela. Então, inclusive, agora na OAB estão botando a política de cota, mas eu sou conselheira da OAB já em 2 gestões. Nenhuma gestão eu precisei de política de cota. Então, assim, quando foi agora que a gente está vendo a nova eleição, aí estavam falando, não, Michele, agora você mulher está muito fácil, porque você tem a cota. Aí eu fiz, pô, que saco, eu não acho legal isso. Eu acho legal eu ter entrado sem cota. Então, eu acho que as mulheres devem pensar isso, devem parar de pensar em querer que crie-se leis para elas ocuparem o espaço, porque é muito fácil. Gente, se vocês analisarem o meu currículo, não é me vangloriando, mas o meu currículo, pouquíssimas pessoas têm. Quantos dirigentes de federações vocês conhecem que têm 2 cursos superiores, que já foi advogado da CBF, que já foi auditor do STJD e é dirigente de uma federação? Então, eu não estou aqui porque eu sou mulher e porque eu tenho uma carinha bonitinha e uso saia. Eu estou aqui por competência. Então, quantas mulheres assim o fizerem, elas vão também ocupar seus espaços.
Eu adoro, desculpa, Norte, eu adoro escutar isso, porque é exatamente assim que eu penso. Né? Eu não gosto dessa discussão de machismo ou feminismo. Eu sei que existe, nós sabemos que existe, né? Mas não é o correto, né? Não é o correto. Eu acho que é o ser humano e a sua competência, a sua capacidade, a sua oportunidade. Agora, concordo também, né? E tu disseste isso lá atrás, que o futebol é um ambiente mais masculino. Né? E no passado, talvez fosse mais fácil para os homens fazerem uma reserva de mercado. Olha, isso aqui é nosso, isso aqui não é delas. Mas o mundo mudou há alguns anos e hoje todo mundo tem voz. Todo mundo consegue participar de um programa desse, todo mundo tem a sua rede social, todo mundo consegue se mostrar e mostrar a sua competência. Então, fica óbvio, né, não digo a necessidade, mas é óbvio que essas pessoas, né, mulheres em vez de homens, têm que participar da vida, porque elas têm competência. Elas sabem como fazer, tanto quanto qualquer homem. Né? Agora, o mundo permite que hoje a gente enxergue isso. E antes podia ser uma casa do Bolinha, lá, que não deixa a menina entrar. Agora não tem como não deixar a menina entrar, porque o mundo está vendo que a menina é boa e que ela pode entrar e deve entrar. Essa é a diferença. O mundo proporciona isso. Eu gosto dessa discussão, que todos são iguais, não tem a discussão do homem branco, do homem negro, da mulher, do mais velho, do homem, é todo mundo igual, Pomba. Gente, nós tivemos o cargo mais importante do Brasil e um cargo eletivo, que é ser presidente da República, e nós tivemos uma mulher já como presidente. Então, como? Se pode o mais ser presidente do Brasil, por que não pode o menos ser presidente de uma federação? É assim. Michele, eu estou feliz demais de ter ouvido Luiz Henrique Nunes. Eu acho que foi uma homenagem belíssima e natural às mulheres no dia de hoje. Que bom, que linda mensagem que tu passou, Luiz. E que realmente isso se multiplique, né? E estamos vivendo o século XXI. Não era assim, gente. Vamos combinar que hoje está mais legal, né? Hoje tem mais mulheres. Não foi assim. O Luiz traz hoje uma situação que é real, mas assim, muita gente ainda tem que colocar o F5 ali, dar essa atualizada, porque não é bem assim. Mas lindo de ouvir você, Luiz Henrique, nesse programa super especial aí para as mulheres. Eu acho que foi muito bacana mesmo. Pois é, Duda, mas então você é mais polêmico ainda. Tomara que daqui a alguns anos, né, a gente não tenha mais o Dia da Mulher. Por que tem que ter o Dia da Mulher? Que tem o Dia do Ser Humano, para que a gente lembre que somos todos iguais. É exatamente isso. Né? Concordo. É isso que eu penso. E esse mês eu tenho o meu dia, que é depois do Dia da Mulher, viu? Até isso eu quero divergir. Tem o Dia da Mulher, eu não gostei muito do Dia da Mulher, então no outro dia eu faço minha festa, que é meu aniversário. Olha aí, comemorando com a gente no Golcast. Parabéns antecipado. Parabéns. Aumentando a vantagem na próxima eleição, quem sabe, né? Mas agora, eu acho que na próxima eleição eu fico mais à vontade. Se eu perder ou ganhar... Não vai ter concorrente, Michele. Não vai ter concorrente, pelo que a gente está ouvindo. Eu fico bem mais à vontade, porque é difícil você concorrer sem ainda estar realmente inserida no mundo da bola. Então, agora, eu já tenho que, por exemplo, uma das coisas que eu mais me orgulho, poucas pessoas aqui sabem, que a imprensa aqui, às vezes, esportiva, tem umas pessoas que querem transformá-las em imprensa penal, na verdade, em imprensa criminal. Eu nunca vi policial, que eles querem transformar uma imprensa que é para ser bacana, que é para valorizar o emprego deles, em uma imprensa em página policial. Então, eles ficam procurando um chifre em cobra, e o que tem que ser divulgado, que é bacana, que eleva o nome do Estado, não é divulgado. Uma das coisas que muito me orgulha, que eu sempre tive muita preocupação, que é o coração da federação, é ter uma arbitragem séria, é investir numa arbitragem não apenas correta, para se evitar a manipulação, mas também preparada, porque não adianta você só ser sério, você só tem 50%, você também tem que estar preparado, entender das regras, você tem que estar no seu percentual de gordura correto. Então, isso é uma das coisas que, desde o início, eu sempre me preocupei muito, até porque o escândalo da nossa operação foi envolvendo manipulação da arbitragem da federação.
Então, desde que eu cheguei, a arbitragem foi feita uma lavagem, e eu peguei um diretor de arbitragem de São Paulo, que é o Arthur, que me fez mais imparcial impossível, não conhecia nem a Paraíba, quanto mais os árbitros aqui formados. Fiz uma escola de arbitragem bacana, e hoje, a federação estávamos há 3 anos na geladeira. Isso ninguém divulga. Tinha 3 anos que nós estávamos nas geladeiras. Hoje, nós conseguimos apitar da Série D, a Série C, Série A do Campeonato Brasileiro, foi árbitros paraibanos. A final do Flamengo agora, foram 2 árbitros da Paraíba, e, inclusive, na premiação do Campeonato Brasileiro, foi premiado um árbitro nosso como o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, e foi dada a estrela da FIFA a ele também, o árbitro VAR. Então, isso é muito bacana. Isso é o trabalho, são os frutos do que você plantou 2 anos atrás. Então, é para isso que eu estou aqui. Fiz já muita coisa, mas não me vanglorio que acho que fiz demais. Eu ainda tenho muita cana para cortar, muita coisa para fazer, mas que requer tempo e também requer investimento. Então, a minha primeira missão era limpar o nome da federação, e se limpa através da arbitragem. Ter uma arbitragem séria, blindada. E isso, graças a Deus, a gente já teve. Isso, ninguém mais tem medo da arbitragem da Paraíba. Então, isso, para mim, já é um grande fruto colhido. E agora vamos tentar que os investimentos apareçam. Infelizmente, essa pandemia atrapalha tudo. Então, assim, eu estou feito um foguete cheio de energia, um pitbull para trabalhar, mas estou com as mãos ainda um pouco atadas. Michele, eu ia justamente perguntar isso, e acaba que tu já está colocando, o teu grande projeto, então, na federação é justamente essa questão da qualificação e da profissionalização, enfim, dos árbitros. E qual seria a tua maior frustração nesses 2 anos? O que a Michele pensou em fazer pelo futebol da Paraíba e ainda não conseguiu? Considerando a pandemia aí que surpreendeu o mundo e mudou a vida de todo mundo, qual é a tua maior frustração nesse período aí? Mas é exatamente isso, a frustração é não poder trabalhar com essa pandemia, é não poder realizar os campeonatos, é não poder fomentar. Eu tenho muito projeto bacana social para tirar da gaveta, eu tenho projetos de inclusão muito bacana, não apenas para revelar atletas, mas também para inserir o deficiente físico no futebol. Eu tenho projetos belíssimos que eu não posso tirar da gaveta, porque tem Ministério Público, Secretaria de Saúde, tem 1000 coisas que não deixa no momento. Essa pandemia realmente atrapalhou muito e me frustra muito. A gente vê aqueles meninos de 17, 19 clamando por campeonato, sem poder ter campeonato, porque a gente vê, o que eu acho engraçado é que eu vim de Brasília, Luiz Henrique, recente, fui no avião que deu, inclusive, deu cadeira dupla de tanta gente que tinha dentro do avião, lotado. Aí você vai num estádio de futebol, você não pode, com segurança, botando cadeira 5, com a distanciamento, com o estádio ventilado, com máscara, com tudo, você não pode. Mas dentro do avião pode. Então, isso, para mim, me revolta. Não está botando em todo canto, nos bares e restaurantes, porque num estádio aberto, que cabe 20 mil pessoas, não deixa pelo menos 5 mil. Então, isso é uma frustração para mim, porque eu tinha ideia de fazer vários trabalhos bacanas, eu consegui liberar, né, na minha gestão, a bebida. A bebida é uma cervejinha. Quem não gosta de assistir o futebol e tomar uma cerveja? Então, assim, fazer atrativos. Eu tinha ideias de fazer alguns shows dentro do estádio antes de iniciar as partidas. Então, eu tinha a ideia de movimentar e realmente atrair o torcedor para o lugar dele, que é dentro do estádio. Mas, infelizmente, está tudo arquivado. Eu estou congelada, esperando realmente essa pandemia passar. Hoje eu já recebi a notícia aqui que o Ministério Público mandou um ofício recomendando parar o campeonato brasileiro aqui para a CBF, mas é isso, né? Eu acho que tem que parar, não é o campeonato brasileiro, aí para o brasileiro, para o estadual, e a gente passa em todos os bairros, e está todo mundo jogando pelada sem ser testado, sem nada. Eu acho isso, às vezes, uma hipocrisia também. O setor que mais é cobrado é o futebol. Eu estou falando no que diz respeito à pandemia, o setor da gente é o que é mais cobrado. E se diga de passagem, quantos jogadores de futebol aqui no Brasil vocês conhecem que morreram de Covid? Então, é uma coisa... Quantos jogadores de futebol foram hospitalizados? Né? Pois é.
Mas na sequência disso que tu falou, na semana passada, o treinador Lisca, ele deu uma declaração que viralizou, apareceu em vários canais, na mídia como um todo, né? O Lisca falando sim, jogar os estaduais porque as distâncias são curtas, mas jogar uma Copa do Brasil, né? Colocar 80 clubes viajando pelo país inteiro, um clube do Sul indo para o Norte ou para o Nordeste. Ele fez uma crítica muito forte em relação a isso. Pois é absurdo isso. Aí eu lhe pergunto, mas jogador, não pode entrar no avião, mas Michele Ramalho pode ir para todo canto. Eu vivo viajando de avião, mas é porque é jogador, não pode. Todo mundo que trabalha está viajando. Eu fui a Brasília a trabalho. O jogador, é porque as pessoas querem tirar jogador como se estivesse a passeio. Não, aquilo é um pai de família, ele está trabalhando, ele precisa movimentar a economia dele para botar o pão dentro de casa. Não é lazer, como o povo quer dizer, futebol é lazer. E quem vai sustentar as famílias? Quantas famílias tem no nosso futebol como um todo? E a Copa do Brasil é uma receita importantíssima para a grande maioria dos clubes. Pois é. O clube que consiga passar numa primeira fase, muitas vezes ele ganha um dinheiro que é maior que o seu orçamento do ano. Verdade, verdade. O Norton eu estou rezando para o meu aqui passar. O Norton citou a rivalidade aí de Campina Grande, né? Os representantes e a capital. Os representantes na Copa do Brasil são o Campinense e o 13. Né? Mas vocês falaram, inclusive, uma coisa interessante, da rivalidade, isso é engraçado, é um dado interessante, da rivalidade do interior com a capital. Eu sou, inclusive, de Campina Grande. Existe uma rivalidade muito grande do pessoense com o campinense, mas campinense é o cidadão que mora em Campina Grande, não o time. Então, existe essa rivalidadezinha, é de João Pessoa, aí João Pessoa fica, Campina Grande tem praia a 120 quilômetros, fica essa rivalidade. Agora, no que diz respeito ao futebol, a maior rivalidade que tem, um dos maiores clássicos que existe, é dentro da própria Campina Grande, que é o 13 e o Campinense. Sim. Então, a maior rixa que tem é entre o 13 e o Campinense, que é dentro de Campina. Isso não é problema para você, que é de Campina Grande, mas é cidadã pessoense. Né? É cidadã pessoense, ganhou o título de cidadã pessoense. É verdade. Arrasou. Michele, a gente esses dias falando de futebol do Nordeste, que é um dos assuntos que nos atrai, nós falamos com Alex Portela, presidente em exercício da Liga do Nordeste, um campeonato de sucesso e que, de alguma forma, deu uma nova vida para o futebol de toda a região. Como é que é essa relação das federações, ou no caso da Federação Paraibana, com a Liga do Nordeste, né? Como é essa ligação, como funciona? Realmente o futebol deu uma incrementada com a Liga do Nordeste, né? O Alex nos falou muito sobre, hoje o futebol nordestino tem 4 clubes na Série A, e ele falou que muito dessa preparação para enfrentamento com os clubes do Sul se dá na Copa, na Liga do Nordeste. Como está essa ligação da tua federação com a Liga do Nordeste? Eu endosso em gênero, número e grau as palavras do Alex. Eu entendo que a Copa do Nordeste é uma competição extremamente importante no ponto de vista não apenas para se testar e se ver como estamos a nível Nordeste, mas também no ponto de vista financeiro, porque ela remunera muito bem os clubes, também as federações, e eu entendo que, inclusive, eu acho que até para o ano, né, se não me fala a memória, o contrato da Copa do Nordeste está para ser renovado ou não, mas eu acho que é de suma importância, não tem como mais nós que somos de federações nordestinas ficarmos sem essa Copa do Nordeste. A relação minha com o Alex é extremamente boa, realmente ele ajuda muito os clubes, ele cumpre com os compromissos, que isso é muito importante, e eu só espero que realmente que se renove, que seja cada vez mais forte, que os clubes sejam cada vez mais revelados e que ocupemos o nosso lugar, que é na Série A. E nós desejamos
mais e mais sucesso para você, que você inspire outras mulheres a ocupar essa posição aí por total mérito, né? Porque é isso que a gente está falando, né? De chegar onde se quer por trabalho e competência. Michele, obrigada aí pela tua participação nesse GoCast super especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Parabéns pelo trabalho e sucesso! Eu que agradeço, Eduarda. Foi um prazer aqui conversar com vocês. Sempre estarei aqui à disposição. E, antes de mais nada, também a Federação Paraibana, desde já, faz o convite a vocês a conhecer, para aqueles que não conhecem aqui João Pessoa, Paraíba, mas para conhecer também de perto a nossa federação e de brinde ganhar ainda uma bola do campeonato, mas tem que vir aqui, hein? Pessoalmente, esse negócio virtual, eu não mando, não. Mas... Muito bom! Partiu, galera! Partiu! Eu não só agradeço em nome da GoManage, como quero dizer para a Michele que não só conheço João Pessoa, já fui várias vezes, já estive em Campina Grande, né? E, para mim, são as praias mais bonitas do Brasil, são as praias que estão próximas a João Pessoa. Verdade, verdade. Vamos fazer o próximo presencial, viu? Já ganhei uma bola. Já ganhei uma bola, eu só vou ir buscar depois. Nosso próximo bate-papo será presencial aqui na Paraíba, tá certo? Coisa boa, que passe. Será um grande acontecimento, poxa. Que passe logo, né, Norton? Que passe logo essa pandemia, que a gente possa... É um convite muito atrativo mesmo, realmente. As praias são fantásticas. Eu não vou contar aí uma praia aí que eu fui, porque vai ficar muito chato aqui. Gente, que possamos nos encontrar. Foi sem mochila, né? Foi sem mochila, né? Que a gente possa se encontrar em breve, cheios de saúde, com muita energia para trabalhar nesse futebol apaixonante. Hoje um espaço de homens e mulheres. Esse foi o nosso GoCast especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Um podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve no nosso canal. Beijo, a gente se vê.